Mas aqui, ó, tem que pôr, riscar. Minha Bíblia é um caco. Tem tudo riscado, mas tem que ler, guardar. Eu vou fazer vocês aprenderem a amar a Bíblia, vocês vão ver. É que vocês vão aprender, de tanto que eu cobro. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Então, 2 traz a Bíblia, né? Tem que fazer o povo andar com a Bíblia, 3. Então, vamos ensinar o povo a andar com a palavra de Deus, né? Muito bem. Vamos conversar um pouco sobre a festa que a gente acabou de viver, que foi a festa da Assunção de Nossa Senhora. Por que a gente, hoje, como cristão, quantos anos depois, precisamos meditar esse mistério da ascensão, da Assunção de Nossa Senhora? Ela foi assunta. Por que a gente precisa pensar nisso? Porque isso é uma razão de esperança para nós, para cada um de nós. Diz o Concílio Vaticano II que a Assunção de Maria, ela brilha como um sinal de esperança segura e consoladora aos olhos do povo de Deus peregrino. O que o Concílio Vaticano quis dizer? A Assunção de Nossa Senhora é uma esperança segura e consoladora para nós, filhos de Deus, que estamos a caminho peregrino. Por quê? Por que é isso? Porque nós somos tão... O mundo nos pega de uma forma tamanha, é tanta coisa que acontece no dia, que dificilmente a gente pensa na possibilidade da morte. Estou falando mentira? Não. E muito menos nas realidades espirituais, ok? Isso faz parte... Você pensou nisso por algum minuto hoje? Claro que não. Então a gente não pensa nisso, porque para a grande maioria, ou a morte não existe, só morre o desavisado, eu jamais morrerei, ou a morte acaba tudo. Então, são realidades. Como é que eu faço? E nós que somos cristãos, temos essa missão de colocar essa esperança firme no mundo. Porque o que acontece na maioria das pessoas quando chega a morte? Desespera. Reage como qualquer pagão. É essa a nossa fé? Não. Então, quando Maria está assunta ao céu, de corpo e alma, o que você tem que pensar? Que quando Deus sonhou com o mundo, sonhou com cada um de nós, a imagem de Maria, toda pura, toda linda, como ela é, deve ser uma coisa de louco vê-la. Ela é exatamente a imagem que Deus queria para cada um de nós. O que destruiu isso? Pecado. O pecado destruiu isso. Na verdade, o pecado comprometeu isto, não destruiu. Por quê? Porque pela encarnação, quando Deus vem ao mundo através de Maria, Jesus, pela liberdade de cada um de nós, adesão à fé, nós podemos ser restaurados. Isso é belíssimo, gente. Isso é belíssimo. Nós podemos ser restaurados por causa da fé livre. Nós, pelo batismo, nos tornamos filhos. Mas ainda precisa de um trabalho que em Maria já completou, em nós está a caminho. Então vamos pensar. Quando Nossa Senhora recebe a anunciação do anjo, está em Lucas capítulo 1, quando o anjo vem anunciar a Maria e fala que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, imagina que coisa louca, né? Não gosto nem de imaginar o que é isso, vai ser a mãe do Filho de Deus. Pode imaginar? Alguém que gera o próprio Criador. Ela gerou o próprio Criador. O dia que vocês lerem o livro que chama Mística Cidade de Deus, é Nossa Senhora, né? A mística cidade é ela.
Quando ela vai amamentá-lo, ela pede licença a ele. Você imagina, a criatura alimenta o Criador, né? Assim, a coisa é grande demais. Ela não tinha coragem de beijar o rosto dela, beijava o pezinho dele. Imagina que a coisinha mais apaixonante devia ser. Então, vocês imaginam quando ela se torna mãe dele. E é tão interessante que logo depois que o anjo anuncia que o Espírito Santo viria sobre ela, Maria, assim que ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A partir desse momento, Maria, quem conduzia a vida dela? Deus. Quem modelou ela? O Espírito Santo de Deus. Olha que coisa louca. Quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela deixou de ser ela. Deixou que ele fizesse o que ele quisesse com ela. Então, ela caminhou com o Espírito Santo. E é tão interessante porque aqui diz que Nossa Senhora foi apressadamente. Santo Ambrósio fala que por que Maria foi na pressa? Porque a graça do Espírito Santo não permite as molezas, não permite as lentidões. Tudo de Deus tem que ter pressa. Aliás, é a única coisa que a gente precisa ter pressa na vida, porque tudo mais não tem importância. Então, por que Maria foi apressadamente? Porque a graça do Espírito Santo, guarda isso, não tolera lentidões. O Espírito Santo é rápido. Então, Maria viveu sobre o comando do Pai, sobre o Espírito Santo modelando, e a vida dela, ela sendo feita pelos encontros. Imagina, ela encontra Isabel. Imagina quando ela chegou na casa de Isabel. Sabia que Isabel estava grávida de 6 meses? Ela tinha acabado de ficar grávida. E quando ela entra, o que foi que Isabel falou? O que Isabel falou com ela? De onde me vem a graça de receber a mãe do meu Senhor? Porque você imagina o que foi isso? Quem que falou isso em Isabel? O Espírito Santo. Então Maria vai sendo confirmada, não é? Então imagina, Maria viveu esses encontros que ela tinha, como teve com Isabel, mas Maria teve uma relação muito particular com Jesus. Você imagina a intimidade, os encontros, as conversas. Desde pequenininho, né? Desde que ele aprendeu a falar. Então Maria começou a guardar todos esses acontecimentos da vida dela. Ela pensava, ela meditava isso, ia aprofundando isso, ela ia aprendendo a ter uma visão mais profunda desse mistério que é, esse mistério que Deus fez para a salvação do mundo. Isso é brincadeira. Então Maria, na verdade, ela não viveu só uma assunção. A vida de Maria inteira foi uma ascensão a Deus. A vida inteira. Ela foi em direção a Ele. Por quê? Porque ela viveu 5 coisas. Maria viveu na completa obediência, na completa confiança, mesmo nos momentos de dor, né, gente? Nos momentos mais difíceis da vida dela. Então vocês imaginam como é que foi a caminhada dessa menina, né? Porque ela era uma menina, 13 anos ou 14 anos, uma adolescente que teve que viver com profundidade esse mistério da salvação de Deus salvar o povo dele. Como é que ela teve que ser transformada pelo Espírito Santo? Maria também entrou na esteira da fé como a gente. Claro que ela era uma mulher que acreditava, que confiava, que sabia tudo do Antigo Testamento. Ela sabia tudo, ela foi criada dentro do templo. Ela estudou, ela cresceu escutando tudo isso. Mas entre escutar tudo isso e ser transformada, viver esse mistério da salvação nela em primeiro lugar. Então vocês imaginam que ela vive, a vida dela inteira é uma vida de ascensão a Deus. A vida dela inteira é de meditação. Porque você imagina que ela devia também. Eu fico imaginando a época que ela estava grávida e gerando por 9 meses o Filho de Deus. Por isso que eu falo, ela sempre olhando para baixo, ela devia estar sempre concentrada, né?
sempre meditando, né? Porque isso foi real, né? Isso não é ilusão, né, gente? Foi real. Ela meditou, então ela estava sempre em ascensão a vida inteira. Ela sempre um crescimento em direção a Deus. Sempre na confiança incondicional, na obediência, na esperança. Meditando tudo isso, né? Então ela acendia, ela meditava, ela confiava, ela obedecia tudo. Eis aqui a serva do Senhor. A obediência, ela fez absolutamente tudo. Então, é belíssimo a gente ver essa caminhada de Maria, porque vocês imaginam que a intimidade que ela viveu com Jesus, quando os discípulos perguntam para Jesus para onde que ele vai fala que vai para a casa do Pai, e fala, na casa do Pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vós. Não é? Quando Nossa Senhora fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, naquele momento ela abre na terra um lugar para Deus, e Deus vem habitar nela. Ela é a Arca da Aliança, né, gente? Ela é aquela que é a morada do Altíssimo, que não foi feita por mãos humanas. Ela é. Imagina que ela gerou o próprio Criador. Isso é uma coisa louca. Como é que esse corpo podia ser corrompido? Não podia. Não podia. Não tinha como ser corrompido. O corpo de Maria foi o corpo que deu a carne a Deus. Deu o sangue a Deus. Então, quando a gente recebe o corpo e sangue de Cristo, tem Maria junto, né? Tem parte nisso aí, né? Então, porque ela foi quem doou tudo isso, né? Então, a vida nossa aqui na Terra é uma luta entre o bem e o mal. Santo Agostinho diz que a gente vive essa luta, que é a luta representada pelo dragão e pela mulher, está lá em Apocalipse 12, né? Quando a luta, todo mundo conhece a visão da mulher do dragão, que é a luta entre o amor de Deus e o amor a si próprio. Então, na verdade, o nosso caminho todo, quando a gente olha para Nossa Senhora, fala, como é que ela venceu tudo isso? Como é que ela deu conta de tudo isso? Claro que ela teve graças especiais de Deus. Mas como é que a gente faz para caminhar dessa forma? Como é que a gente faz para poder olhar para ela? Olhar, contemplar, imaginar que essa é a imagem da nossa esperança, porque eu sei que a minha vida não vai encerrar com a morte. Que há uma eternidade que nos espera. E Deus Pai disse que o nosso corpo nos será devolvido. Pode imaginar o que é isso? Está escrito no livro O Diálogo de Catarina de Siena. Ele fala, Catarina, eu devolvo para vocês esse corpo. Aliás, vocês nem vão sentir falta dele, mas eu devolvo. Isso é uma coisa alucinada, a gente não tem noção disso não. Porque isso é belo demais. Então a gente não para, não pensa nisso, isso é uma realidade que a gente não pensa. Por isso que a Assunção é um mistério para a gente pensar. Então, a nossa vida é essa luta entre o amor a gente mesmo e aceitar ser amado por Deus, entregar a nossa vida como Maria entregou, que era um serviço a Deus e ao irmão. Não é que nós estamos longe disso. Então, quando ele fala desse dragão, que é o dragão grandioso, que fala que ele era um terror, como ele descreve ele aqui, e que julgava as estrelas no céu, um terço das estrelas era vencido. Então, a imagem de um dragão, a imagem do mal, de um poder ilimitado, e que vencia tudo. Ele era exatamente a imagem do poder sem a graça, do poder sem amor, a violência e o mal mesmo ali, instalado. Quando João escreveu isso, foi na época dos imperadores de Roma. Então, na visão de João, esse dragão eram os imperadores, de um poder absoluto desde Nero. Vocês imaginam aquela loucura de Nero até Domiciano,
Eram todos os imperadores. Então, diante deles, vocês imaginam a fé cristã, onde é que estava? Quem ia vencer? Quem ia vencer? Claro que eram os imperadores. Como é que nós vamos parar esse povo de poder ilimitado, de propagandas, como é que nós vamos vencer esse povo? É claro que nós não vamos conseguir vencer. Era mulher, aquela mulher frágil. Quem é que pode vencê-la? E nós sabemos que quem que venceu? Deus. Porque o Império Romano se abriu à fé cristã. É espetacular? É espetacular. Porque o que vence é o amor, não é o ódio. Não é o egoísmo. O que vai vencer é o amor. E aí do outro lado nós temos a imagem da mulher. Que são duas coisas que eu quero comentar. A primeira, que é a mulher que tem a luz, ela tem vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, né? Maria que está ao céu, que ela deixou a vida aqui para se pegar a grande vida. Ela que é pura luz ali, né? Aonde as 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. E aonde a lua sobre os pés, que é a nossa situação de fragilidade, de morte. Nós temos que entender que a vida aqui, por mais que a ciência caminhou, por mais que a tecnologia caminhou, com coisas espetaculares, nada disso consegue encher o coração de cada um de nós. Diante de situações, nos consegue trazer alegria, nem a verdade, sobre situações do mistério do ser humano, da fragilidade, da doença, do sofrimento e da morte. A única coisa que acalma o nosso coração é se abrir ao mistério de amor de Deus. Isso acalma seu coração. Isso te enche de esperança e te ajuda a fazer a caminhada. Fora isso, a gente não sai do lugar. Então, quando Maria está aqui revestida de luz, ela é a imagem, sim, da mulher que venceu, que é a nossa mãe, Maria, a mãe de Deus, que está no céu como rainha, assim como nós cantamos no salmo de domingo. A rainha está sentada à direita. Vocês ouviram a explicação? Porque o rei colocava à direita dele, não era as mulheres, que geralmente tinha várias esposas, mas ele colocava à direita dele a mãe, que é a rainha. Então esse salmo é um salmo que lembra, né, que faz menção a Deus e a Jesus e Maria, né? Ela é a rainha, né? Ela é a mulher que volta para casa, né? A mãe que volta para casa, né? Para poder tomar posse daquilo que ela fez, né? Mas ao mesmo tempo, a gente vê que essa mulher, ela fugiu para o deserto para dar à luz. E entre dores de parto, atormentada para dar à luz. Essa segunda imagem é a imagem da igreja, que hoje está no deserto, né, gente? Com o dragão para comê-la. Mas é porque, na verdade, essa imagem é porque a igreja, em todas as épocas, em todas as gerações, ela tem uma missão. Qual é a missão? De novo dar à luz a Jesus, num parto doloroso. Mas quem vence é sempre Deus. Por quê? O que Jesus falou? As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Então, por mais desafios, por mais problemas que a igreja tenha, quem consegue vencer? A igreja, é Deus que vence. Por quê? Porque a igreja, nesse tempo todo que somos nós, somos alimentados pela palavra e pelo pão da sagrada Eucaristia. E isso é que vai dar força para caminhar, é isso que vai nos sustentando no caminho. É isso que vai nos mantendo. Então, por mais que seja uma luta a nossa vida, que entre o bem e o mal, entre o pecado, entre
caminhar com Jesus, avaliar a nossa vida, entender e pedir a Nossa Senhora que em cada passo que a gente dá, em cada opção que a gente dá, a gente tenha certeza que está fazendo opção por Deus e para saber onde nós vamos chegar. Que a nossa vida também tem uma meta, e que a nossa meta é o céu, onde nós vamos encontrar com o Pai. Nós vamos voltar para casa. Que a consciência que a gente veio do amor, que a gente volta para o amor. Isso é uma consciência. Que a gente precisa trabalhar nisso. Essa é a nossa consciência. Então a festa da Assunção também é uma festa da confiança. É um convite a confiar que em Deus. Porque hoje parece, né, assim, que hoje nós temos dragões também querendo devorar o menino. Hoje também o dragão está de várias formas no mundo, de forma materialista. E hoje o dragão olha para você e fala assim: o que? Você acredita em Deus? Você segue os mandamentos de Deus, coisa do passado? Tem que reescrever a Bíblia, ela está desatualizada. Quantas vezes vocês escutaram isso? Tem gente até querendo reescrever a Bíblia. Então, imagina você seguir a Deus. Imagina. Hoje a orientação é assim: pega a sua vida e viva agora o que você tem. Consuma bastante, é consumir muito, é toda forma de prazer e diversão. É isso que é a vida. Viva agora, nada além disso. Viva de forma egoísta, somente para você. Você não tem que viver para ninguém, não tem que dar satisfação. Você é o autor da sua vida. Você é o dono da sua vida. Viva dessa forma. São os grandes dragões. E aí a gente para e pensa, fala assim: não vou dar conta. Nesse mundo, como é que nós vamos dar conta? Nós cristãos, aqui grupinho pequititinho. Como é que nós vamos dar conta de vencer o dragão de hoje? É claro que vamos vencer. É claro. Porque quem vence é o amor. Então a festa da Assunção é um convite para que a gente saiba que esse Deus que parece frágil é forte, que Ele é o Senhor de todas as coisas e que a nossa fé é a nossa força. É isso que a gente não pode duvidar. Qual é a força, qual é a âncora que nós estamos sustentados? É Ele. É a nossa fé em Deus que vai vencer. Já venceu. Só uma questão de tempo, para que a gente veja isso. Então que a gente não tenha medo dos dragões, de tudo que vier para nos atormentar. A gente tem que saber para onde nós queremos ir. Qual é a nossa meta? É Deus. Então o que vai vencer será somente o amor. Então hoje o meu convite para vocês é que vocês confiem nesse Deus aparentemente frágil, nessa fé aparentemente frágil. A fé é a nossa força. O que foi que Isabel falou para Maria? Bem-aventurada és tu, porque acreditastes. A fé não é acrescentar nenhuma ideia que é o que já existe, não. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio nesse Deus que nos criou. Você imagina falar para o mundo hoje, num Deus que sonhou com o universo, sonhou com cada um de nós, nos criou e mandou o filho dele como menino ou uma menina. Coitado, você bebeu aonde? Vou falar: você está doida, minha filha? Não existiu isso não, é que você vai voltar para o céu. Fala: vou. A minha meta é o céu. O pessoal olha para você e fala: coitada. Não, alegria. Você imagina que nós temos que viver essa nossa fé com alegria, nós temos que dar esperança às pessoas, testemunhar com a nossa vida aquilo que cremos. A gente olha para ela e fala: nosso futuro é aquele, corpo e alma no céu. Isso é um escândalo, uma coisa dessa. A gente não consegue pensar, porque é mistério demais. Isso é maravilhoso demais o que Deus trouxe para nós. Isso é uma história que não é uma história da carochinha, isso é real, ela viveu isso para nós. Então quando a gente olha para ela, fala: eu posso crer. Por isso ela é a esperança firme, ela é a esperança que nos mantém ali, porque a morte não terá a última palavra na nossa vida. E isso nós como cristãos temos que dar testemunho e saber que o amor, por mais difícil que sejam os momentos da nossa vida, como Nossa Senhora passou por tantos momentos difíceis, a nossa confiança em Deus tem que ser uma coisa
inabalável. Mas sua vida está do avesso, mas eu tenho alguém que segura a minha mão, e se ele enxerga e está tudo escuro, não tem importância, ele vê, então está tudo certo. Mas eu tenho que estar abandonada na mão dele. Eu tenho que fazer esse processo de abandono igual ela fez. Ela foi se abandonando aos desígnios de Deus. É fácil? Demais da conta. Como é fácil que tem fazer isso que ela fez? Essa fé dela, que é uma coisa que quebra os paradigmas da igreja. Era uma menina e foi transformada pelo Espírito. Por que isso acontece conosco? E a resistência ao Espírito? A gente até reza para o Espírito Santo, vai falar, não, agora eu faço, só fica aqui quietinho. Deixa eu fazer. Não é assim que fazemos? Então é um caminhar, né? É tomar consciência de verdade o que eu quero. Então, todas as minhas atitudes tem que me lembrar para onde eu estou indo. Para onde eu me dirijo? É para o Pai. Não sei quanto tempo, não é? A gente nunca sabe quanto. Eu falo sempre, falo com Jesus todo dia. Aproveita para me usar enquanto eu tenho tempo, porque o tempo está acabando, me ajuda a cumprir o que eu vim fazer, porque o tempo é curto. E a coisa é tão maravilhosa, que antes de eu encerrar, eu quero só falar para vocês que tudo com Deus é tão pensado, né? Deus é tão cuidadoso, Deus é algo tão encantador, né? Assim, Ele deixa a gente sem palavras. Que quando a gente, por que quando a gente estuda, a gente lê a festa da Assunção, por que a gente lê a visitação de Nossa Senhora? Alguém já se perguntou por isso? Já? Tiveram curiosidade de entender isso? Não? Vocês escutaram algum padre explicando isso? Não. É porque, na verdade, Lucas está mostrando que Nossa Senhora é a Arca da Aliança. É a nova arca, né? A Arca da Aliança não existiu, não era? Então, se vocês pegarem aqui para poder acompanhar, Lucas descreve as coisas como lá em 2 Samuel 6, se vocês quiserem entrar. Em 2 Samuel 6, isso mesmo. 2 Samuel 6, a visita de Nossa Senhora Isabel é Davi quando recebe a arca para levar para Jerusalém. Davi recebeu a arca e o filho dele, Salomão, que construiu o templo. Lembram disso? Lembra? Então, o que tinha na arca? As tábuas, que era a lei, que era a orientação da vontade de Deus, né? O que mais tinha lá? Tinha uma caixa dourada carregando maná, que era o pão que alimentava o povo. E que mais? O cajado de Arão, que floresceu, que era o sacerdote. Maria carregava Jesus, que era o pão que nos alimenta, que continua sendo o pão que nos alimenta, o único e eterno sacerdote, e a toda a palavra de Deus. Compreendem? Como é que... E é tão interessante que quando vocês lerem lá em Êxodo, a sombra, a nuvem não ficava em cima da arca, que era sinal do Espírito Santo. Quando vocês lerem lá na Anunciação, a sombra do Altíssimo não cobriu Maria. E aí quando vocês lerem, falhou aqui agora, Macabeus, acho que é 2, Jeremias sabia que a arca, que Jerusalém ia ser, os babilônios iam chegar, como queimaram Jerusalém inteiro, não sobrou nada, ia destruir o templo. Então ele ficou com medo, porque falou, o que eles vão fazer com essa arca? Jeremias pegou a arca, com mais alguns homens, subiu no mesmo monte, que agora eu esqueci o nome, que é o monte onde Moisés ficou, que Deus Pai levou ele, e mostrou para ele, olha lá Moisés, aquela é a terra que eu te prometi, mas você não vai entrar porque você me desobedeceu, você vai ficar aqui e vai morrer. E lá, e ele subiu, colocou essa arca, achou uma gruta, colocou a arca e tampou lá e fechou.
E aí, logo depois que ele fechou, as pessoas queriam marcar o lugar. E esse lugar desapareceu misteriosamente. E aí Jeremias falou: essa arca aparecerá de novo quando Deus, na misericórdia dele, revelar a arca, que é Maria, né? Então as imagens se confundem. A arca é feita de qual madeira? Acácia, porque ela não pode apodrecer. O corpo de Maria não podia ser corrompido. Não é lindo, gente? É tudo seguido. Quando Davi levantou com pressa também, foi para a região montanhosa para carregar. Maria levantou apressadamente e foi para a casa de Isabel, numa região montanhosa, levando Jesus. É maravilhoso. Davi dançou diante da arca. João pulou de alegria no ventre. Isabel exclama, né? Ela, quem é essa mulher, né? Quem sou eu? E Davi fala dessa forma: como virá a arca de Yahvé para ficar na minha casa? Isabel fala: como posso receber a visita da mãe do meu Senhor? Está vendo? São esses paralelos, né? E a arca ficou lá com Obed-Edom, quantos meses? 3 meses. Quanto tempo Nossa Senhora ficou com Isabel? É maravilhoso, né, gente? Assim, tá tudo aqui lá, porque na verdade isso aqui já estava fazendo referência à arca que seria Maria. Então ela jamais poderia, o corpo dela jamais poderia ser corrompido, porque ela, aqui era só o pão, o maná e etc. Não, ela carregou o Criador. Ela carregou o Criador. Então, por isso que essas leituras, não existe uma leitura da Assunção de Nossa Senhora. Existem coisas que vão nos fazer referência, vão nos fazer estudar. Então, na hora que vocês quiserem pegar Samuel 2, vocês verão o paralelo que existe entre uma leitura e outra, que é o que nos ajuda a pensar nessas coisas todas, né? Então, para a gente poder encerrar, eu queria que vocês entendessem uma coisa que eu vou dizer. A vida de cada um de vocês é absolutamente preciosa para Deus. Ele sabe de todas as coisas da sua vida. Só Ele sabe. Só Ele sabe as lutas que você tem vivido. Ele sabe o sofrimento que está no seu coração. Só Ele sabe as suas angústias. Ele sabe das suas fraquezas, das suas misérias. Só Ele sabe. Mas Ele nos ama apesar de tudo isso. E Ele quer fazer com que a nossa vida de verdade, como a de Maria, seja bem-aventurada. E Ele quer que você saiba que a sua vida é bem-aventurada, que você é uma pessoa amada, única, exclusiva dEle. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Eu sou um filho único, eu sou uma filha única de Deus. A minha vida é preciosa aos olhos dEle. Então, quando vocês tomarem essa consciência que a sua vida é preciosa e por isso Ele cuida tanto, Ele quer te ver lá. Ele está fazendo de tudo para que a gente chegue até lá. A gente precisa pedir a Ele as graças espirituais para a gente voltar para casa, para a gente chegar no céu, né? Que Ele fala: quando chegar aqui, vocês vão parar onde vocês caminharam. Nós precisamos de caminhar mais do ponto de vista espiritual. Nós precisamos de entender, como Maria, que somente as coisas de Deus têm pressa. Que nós precisamos de apressar para as coisas de Deus. Por isso que eu brinco: já leram tal livro? Já leram? Porque para as coisas de Deus nós temos que ter pressa. Então, lembrem disso. E que Deus possa fazer com que cada um de nós viva com mais profundidade a fé. Nós vamos pedir a Nossa Senhora hoje a graça da fé. Essa fé dela inabalável. Essa confiança incondicional. Não ter medo de acreditar nessas coisas que eu estou dizendo a vocês, que estão na palavra, que confirma aqui e ali. Se entregar a Deus e falar, e como ela falar: seja feita a vossa vontade na minha vida, e que o Senhor me use para a sua vontade na vida do meu irmão. Estar a serviço de Deus e do outro, sem medo. Para isso estamos aqui, com a consciência que por maiores os problemas que a gente está vivendo, quem vai vencer? É Deus. A última palavra ainda não foi dada, porque quem vai vencer é Ele. Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa âncora, que a gente não pode ter medo.
Então hoje eu queria que a gente falasse com a Nossa Senhora da mesma forma como Isabel falou: bendita és tu. De domingo na Transfiguração, Deus Pai fala assim para eles, para Pedro, Tiago e João: este é o meu filho muito amado. O que é para falar? O que é para fazer? Ouviu. Naquele momento, Jesus não estava falando nada. Ouviu. Então hoje a gente escuta Jesus pela palavra. E a gente corre o risco de escutar algumas coisas e falar: mas isso eu já ouvi tantas vezes. Só que de verdade a gente precisa ouvir e olhar para nós e falar: eu cumpro. E isso que eu estou trazendo hoje é Mateus 6, quando Jesus diz assim, no versículo 43: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. É um pedido muito simples, né? Muito simples. Porque, na verdade, a gente conhece a espiritualidade de alguém pela forma como ela trata o outro. Pela forma como eu acolho você ou não. Eu sei como que você caminha do ponto de vista da sua consciência espiritual. Essa consciência de que nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, isso é algo que precisa ser desenvolvido em nós. Porque o dia que eu entender isto, eu vou parar de classificar amigo, inimigo, simpático, antipático. Parar de rotular, entender que somos todos filhos do mesmo Pai. E que todo mundo tem algo de bom dentro dele, que às vezes ainda não teve a oportunidade de brotar. E essa função é nossa, que já rezamos. Então nós rezamos e temos consciência que em cada um de nós, quem que habita? Quem? Verdade? Vocês têm certeza disso? Se a gente tiver certeza disso, como é que eu tenho que tratar meu irmão? Prestar atenção como é que a coisa passa, como é que a coisa tem que mudar. Quando eu percebo, eu tenho consciência que no outro Deus habita. Filó, mas aqui, aquele povo que irrita, porque tem algo que os irmãozinhos não colaboram. Duro. Como é que eu faço para tratar aquela pessoa antipática? Jesus falou: amai os vossos inimigos, reza por aqueles que vos perseguem, vos maltratam. Falo: para matar não? Ele fala: não matarás. Não matarás. Então, tem algumas coisas muito interessantes de São Bento. Então, São Bento fala que, por que às vezes o outro implica com você? Por que às vezes a pessoa não gosta de você, ou você cisma com uma pessoa e não gosta da outra? Porque às vezes a gente projeta no outro aquilo que está em nós. Porque o inimigo muitas vezes está dentro de quem? De nós mesmos. Mas nós não tomamos consciência disso. Então quando Jesus fala: amai os vossos inimigos,
E Jesus é tão doce, ele é tão doce que o tempo verbal que ele usa é amarás. Quer dizer, um dia você será capaz de. Ele não fala ame, ele fala amarás um dia. Quando? Porque nós temos que tomar, quando eu proponho a viver isto, e nós estamos no período da quaresma, eu tenho que prestar atenção nisso. Se eu vou conviver com alguém, aquela pessoa é insuportável, eu não posso me dirigir a ela me sentindo primeira, eu vou te amar porque eu sou superior a você, entendeu? Eu sou tão bacana, tão maravilhosa, que eu sou capaz de te dar uma migalha do amor. Vai dar certo? Não, não vai. Então eu não posso ter esse ar de superioridade. Eu também não preciso achar que eu vou conquistar o outro pela força. Vou? Não. Quando é que nós seremos capazes de amar o próximo, de suportar o outro, rezar por aqueles que me fazem mal, aquela pessoa que me feriu? Não adianta eu pensar que eu vou dar passos largos. Eu tenho que pensar que primeiro eu tenho que querer. Falo, Senhor, o Senhor falou comigo, me ajuda a conviver com essa pessoa insuportável. Mas ela é sua filha, ele é seu filho, e o Senhor morreu na cruz por esta pessoa. Quando ela recebe a Eucaristia, o mesmo Cristo que está nela está em mim. Como é que eu vou vencer isso? Com passos pequenos. Então primeiro eu preciso começar a rezar por ela. Fala, não dou conta não. Não, eu tenho que começar desejando o bem. Mas não é, eu não quero rezar por ela só para que ela te encontre e te largue. Não, nós temos um compromisso de rezar pela salvação uns dos outros, para que a pessoa não se perca no caminho. Então essa é a nossa função. Não é do mundo, é só daqueles que Ele colocou no seu caminho. A gente precisa aprender a conviver com o outro. Mas existe uma coisa interessantíssima que São Bento fala. Quando você estiver convivendo com aquela pessoa que é chata mesmo, insuportável, e que te fala coisas que você não gostaria de ouvir, eu tenho que pensar, porque existe um exemplo muito interessante de Davi. Davi, quando era rei, ele estava passando, e um homem, eu não vou lembrar o nome dele agora, começa a apedrejar o rei e falar mal dele. E aí Abissai fala com o Davi assim, aqui, quer que corte a cabeça dele? Ó, meu povo era calmo. Quer que corte a cabeça dele? Você parar de falar? Davi falou, não. Se ele está falando mal de mim, é porque Deus permitiu a ele que falasse assim para mim. Então agora é o momento que eu tenho que me rever. Olha que interessante. Porque isso pode ser aquilo que o Senhor quer falar comigo. E aí Davi se humilha diante de Deus, Davi se avalia diante de Deus, e por causa da atitude de Davi, ele ganha uma guerra. Olha que interessante. Olha que interessante. Então a primeira coisa, quando você tiver uma pessoa muito difícil, vamos começar a agradecer a Deus pela vida dela. Fala, Jesus, sabe aquele que eu estou querendo matar? O Senhor falou, não matarás. Ele é seu irmão ou sua irmã, então eu vou ter que olhar para ele com olhos de amor. Não vou dar conta. Então eu quero pedir o seu olhar para mim. Me ajuda a olhá-lo através dos seus olhos. Me ajude a amá-lo através do seu amor. E comece a colocar no altar para Jesus ir transformando, porque é assim que eu já fiz com muitos, que eu queria matar e eu punha no altar, Jesus mudava. Porque a gente precisa trabalhar isso em nós e entender, essa pessoa, na verdade, ela é um presente de Deus para mim. Que é isso, Filó? É, porque essa pessoa vai trabalhar a minha santificação. Então sabe aquela pessoa mais insuportável? Fala, nó, que presente que Deus mandou para mim. Jesus me ama, porque colocou gente muito fácil perto de mim, para que eu tenha que me ver, mudar, porque Ele me quer no céu. Já tinham pensado sobre isso? Não, né? Fala, não, Filó, não quero nem conviver, pois eu quero te dizer que Jesus falou,
reze por aquele que te persegue. E é tão interessante que à medida que a gente começa a rezar pelo outro de verdade, começa pequenininho, passinho pequeno, fala: Jesus, olha para o outro, só. Depois ele vai te ajudando, nós vamos melhorando, e aí as feridas em nós vão cicatrizando, as feridas vão curando, e a gente vai percebendo que aquela pessoa mais insuportável, na verdade, ela é um presente de Deus na minha vida, porque ela me faz ver o que eu não sabia que eu tinha. Então é um caso interessante que São Bento conta, de um rapaz que tinha uma governanta, e a governanta dele foi embora, e aí falaram com ele: não contrata tal moça. Ele contratou, ligou e falou: não, tem que mandar essa mulher embora, porque ela, depois que ela veio para minha casa, é que só tem discórdia, briga, confusão, raiva. Falou: pois agradece a Deus, não dá mandar ela embora não, porque ela é o anjo que Deus mandou para sua casa para te revelar o quanto de ódio, de ira e de rancor existe dentro do seu coração. O que nos magoa? Quando alguém fala alguma coisa, aquilo só vai me ferir se aquilo estiver dentro de mim. Se ele não estiver dentro de mim, aquilo não me fere. Quer ver um exemplo básico? Quando a mulher tem um filho. Não é fácil ser mãe, né? Então a mãe acabou de ter menino. Primeiro ela quer parto normal, porque todo mundo pergunta para ela assim: você teve parto normal? Se não teve, né, ela foi considerada menos. Aí ela se sente obrigada a amamentar. Aí aquela luta da amamentação, olha, eu amo e faço de tudo para as mães amamentarem, mas os primeiros dias é uma luta. Aí o pessoal liga para a mãe e fala assim, ninguém liga para a mulher que acabou de ter um menino e fala: como é que você está? Está se sentindo bem? Está feliz com a maternidade? As pessoas perguntam assim: e aí, está dando leite? Se a mulher não está conseguindo amamentar, ela fica com ódio. E ela quer matar aquela visita, fala: mato, não recebo. Ela fala: não posso, desliga o telefone. Aí ela chega no consultório chorando, eu falo: porque isso não está resolvido dentro de você. Por isso que você se sentiu agredida. Mas se você naquele momento falasse com ela: nossa, mas eu desejei tanto, fiz tudo, mas não consegui. Sim, a gente assume a nossa impotência em fazer isso. Qual é o problema de assumir a nossa fraqueza? Nenhum. Mas quando você assume e fala: não dei conta de amamentar, ela até vai te consolar, vai ser: olha, está tudo certo. Mas amamentar não é brincadeira, isso é um desafio. E isso incomoda muita gente, a mulher que tem menino depois não amamenta. O povo quer matá-la, né? Então vai cutucar. Então, se essas coisas não estão resolvidas dentro de mim, eu já respondo igual que as gatas arrepiadas, que você fala e a pessoa já grita. É mais ou menos isso. Então a primeira coisa que nós vamos aprender quando Jesus fala: ama aquele que te faz mal, é muito interessante. Vamos começar a rezar, e aí a gente vai chegar num nível de oração e de olhar o outro, que eu não vou ficar no mesmo nível com ele de quem ganha ou quem perde. Eu tenho que passar o outro nível, se eu fui enganado, se eu fui enrolada, mas entender que a única coisa que o outro precisa é de amor. Gente, essas coisas só irão acontecer em nós, conosco, o dia que eu permiti ser amada por Deus de tal forma que eu seja transformada por Ele e que esse amor possa fluir através de mim e curar o outro. Não é fácil, mas é preciso. Lá no CTI, há uns anos atrás, né, tinha uma menina para trabalhar, espetacular no trabalho. Tecnicamente falando, o plantão dela era espetacular. Mas a relação humana, só Deus. O mau humor chegava encarnado. Você imagina, o ambiente CTI já é um estresse único. Tudo é muito estressante. Tudo é uma questão de segundo. Todo mundo tem que estar em situação de alerta. E aí a única coisa que a gente não pode ter lá é o mau humor. Nós temos que dar conta de debochar da gente mesma para poder raciocinar rápido.
Mas o mau humor era uma coisa, não falava aquele mau humor. Eu falei, Jesus, mas nós vamos fazer o quê, minha filha? Nós temos que resolver isso. Não tem condição, isso faz mal para ela. Isso faz mal para ela. Então eu comecei a abraçá-la. Falei, gente, sabia que a gente precisa abraçar 5 pessoas todo dia para ter saúde? Nós vamos começar a abraçar nesse CTI, porque aqui é estresse demais. E falava, não, o seu plantão é tão maravilhoso. O seu plantão me deixa sossegada. Então eu comecei a fazer com que ela visse ela mesma. Porque às vezes o outro, ele agride porque ele nunca descobriu nada de bom nele. Ninguém nunca conseguiu olhar para ele e dizer algo de bom. Ninguém nunca conseguiu fazer um elogio. Não é mentir. É mostrar para o outro aquilo que ele precisa enxergar nele. Sem mentira. A gente que anda com Deus não pode mentir. Mas o plantão dela era impecável. Competente demais. Aí abraçava ela e falava, seu trabalho me encanta. Eu posso ir para casa sossegada, porque eu sei que eu sou uma leoa com esses meninos. Eu abraçava e falava com ela, está tudo bem? Estou achando sua carinha triste, tem alguma coisa acontecendo? Posso te ajudar de alguma forma? Então eu comecei a mostrar para ela que eu via, que eu olhava para ela. Porque eu estava vendo que estava acontecendo alguma coisa. Vocês podem imaginar que essa menina mudou da água para o vinho. Se tornou filha, né? Ela me chama de mãe. Mas quem fez isso? O amor de Deus. Ela foi capaz de perceber isso, né? Hoje ela tem que fazer esse trabalho com outras, que hoje já está na minha função lá. Então, hoje ela tem que trabalhar o outro. Então, às vezes, a primeira coisa que eu preciso fazer é agradecer a Deus pela pessoa difícil, porque ela me ensina. Depois eu preciso rezar por ela, pela graça de Deus. E eu preciso começar a mostrar a ela que ela tem valor. E entender que muitas vezes aquela pessoa até que faz o mal, aquela pessoa que só tem ira, raiva, ela tem Deus preso nela. Jesus está encarcerado nela, eu preciso libertá-lo. Então, enquanto eu estou diante dela, eu rezo e adoro o Jesus que está preso nela. Fala, Senhor, eu adoro o Senhor que está aí preso. Me ajuda a te libertar. Isso é espetacular, gente. A gente conseguir fazer isso. A outra questão que a gente tem que fazer é o perdão. Perdoar aqueles que nos ofenderam, falou mal de você, te prejudicou. Fácil demais, né? E a gente faz uma caminhada pela Bíblia, é muito interessante. Em Gênesis, né? Lameque, que era cruel, lá em Gênesis 4, ele falava assim, toda injustiça tem que ser, eu tenho que reparar 77 vezes. Imagina, toda injustiça eu tenho que reparar 77 vezes. Aí no Sinai, eles recebem a lei, olho por olho, dente. Aí chega Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 77 vezes, ao contrário de Lameque. É espetacular. Aí Jesus tem que nos ajudar a fazer esse processo, porque o perdão é uma força ativa, que eu preciso dele, porque ele tem 4 passos, né? Primeiro, eu não preciso ter pressa de perdoar. Não tenha pressa. Essa coisa tem que ser pensada. A segunda, eu tenho que ter raiva, e deixar a raiva ter. Eu estou com raiva de você que fez isso comigo, porque a raiva me dá uma distância. O terceiro passo, eu tenho que ter coragem de avaliar a situação. Falar, gente, de verdade, o que foi que aconteceu? Por que essa pessoa reagiu desta forma? O que será que eu fiz para que o outro reagisse dessa forma? Porque às vezes é assim, não é? Às vezes a gente provocou o outro, e aí o outro agiu na ira, e aí ficou tudo. E aí sim, o perdão acontece na 4ª etapa. Mas é um processo. Mas o perdão é terapêutico. Quantas doenças estão desenvolvendo dentro de nós, porque eu fico mantendo o ódio dentro de mim.
Eu estou lá na fase de Lameque, cada injustiça 77 vezes. Eu preciso libertar isso. Ah, Filó, eu fui lá pedir perdão, mas ele não recebeu. Existe isso? Já aconteceu com vocês? Eu pedi desculpa, ele não quis aceitar. Já teve isso? É porque às vezes eu vou lá no meu orgulho e falo, eu sou tão maravilhoso, pela minha misericórdia eu te perdoo. Ó. Primeiro a gente vai até Deus, pede perdão. Fala, Senhor, me perdoa. Porque eu sou custoso mesmo. Eu sou terrível. Eu não fiz a coisa direito. Me ajuda a perdoar, porque senão como é que eu vou continuar rezando o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Compreendem? Então é preciso entender esses passos. É preciso pedir a Jesus isso, até que a gente possa amar, né, o nosso inimigo, a não ter mais inimigo. Eu tenho que parar de projetar no outro as minhas fraquezas, as minhas sombras. E o outro, o dia que for amado, ele também vai parar de projetar. Porque na cruz, Jesus uniu aquilo que era impossível de unir. Ele pegou os meus opostos e colocou junto. Ele pegou Deus e o mal. Ele pegou o pecado junto. Ele juntou aquilo que há de pior em mim. Então o que em mim ainda está ruim? Eu tenho que pedir a Ele, fala, Jesus, me mostra onde que está o que está ruim. Onde está o meu grande inimigo? Por isso a gente reza o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Daquilo de tudo que eu penso, daquilo que eu falo e daquilo que eu sinto. Mas a gente faz tão rápido que a gente não sabe nem porque faz o sinal da cruz. Que a gente acha que o inimigo está externo, mas na verdade o inimigo está interno. É preciso ter coragem de se ver. Falar, Senhor, me ajuda. Eu quero fazer uma quaresma diferente. Eu quero ter coragem de olhar para mim mesmo. Eu quero ainda poder olhar para o meu irmão e permitir que o Senhor me fale através dele. São Bento, quando ia fazer reunião lá do mosteiro, ele mandava chamar todos, não só os monges mais velhos, mas o mais novo, que ele falava, às vezes Deus fala pela boca do mais novo, porque Deus não precisa de inteligência do outro, ou de conhecimento do outro para poder se apresentar. Deus usa de quem Ele quiser. Ele usou inclusive da mula para poder falar, está lá escrito. Então Deus usa, e quando a gente começa a entender isso, muitas vezes eu posso pedir ao Senhor que fale através do outro para mim. Senhor, o Senhor está querendo, me ajuda a entender o que o Senhor quer. Fale pelo outro, que o outro hoje seja a sua voz para mim, porque Deus fala. Me ajuda a ouvir o que o outro quer dizer para mim. Às vezes a forma que o Senhor tem de me dizer, hoje, já que o Senhor habita nele, fala para mim. Mas até a gente aprender a olhar uns para os outros e não vê-los como aquele que disputa. Somos filhos do mesmo Pai. Deus tem o mesmo amor por cada um. Deus faz chover sobre os justos e os injustos. No final, mas eu vou rezar por ele, vai continuar fazendo mal. Claro, nós temos dois grandes exemplos na Bíblia. Quais são? Que estava rezando pelos inimigos, os inimigos não me tiraram, não mudaram um milímetro. Quem são? Provinha. Ninguém lembra? Duas pessoas fizeram isso de uma forma espetacular. Jesus e Estevão. Jesus estava sendo crucificado, então, Pai, perdoa, não estou sabendo o que estou fazendo. Eles mudaram de atitude? Nem um milímetro. Estevão estava recebendo pedrada na cabeça e rezando, Senhor, perdoa. Eles pararam de mandar pedra em Estevão? Não. Filó, mas eu vou rezar, ele não vai mudar. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Ele tem que entender o amor de Deus através de mim. Gente, tem pessoas que quando a gente reza mais, que a gente procura mais por Deus, que a gente vive o amor dele, o ambiente ao seu redor é transformado. Tem lugares que você entra, o ambiente é pesado, é duro, porque a pessoa às vezes só tem uma capa de ser cristão, mas o coração é duro, é frio, fala mal,
julga, está errado. Eu tenho que lembrar disso aqui que Jesus falou: vocês todos são filhos do mesmo Pai. E a única força capaz de nos transformar é o amor. É a força mais poderosa que eu conheço, que faz inimigo dar mão, é o amor. Então é preciso que a gente peça a Jesus: Jesus, aquelas pessoas que estão sendo difíceis para me conviver, me ajuda a olhar para essa pessoa e agradecer por que o Senhor o criou, que essa pessoa é desse jeito mesmo. Não estou aqui para transformar ninguém, quem transforma é Deus, sou eu, mas eu tenho que rezar por ela. Eu não quero mudá-la, eu quero rezar por ela, aceitá-la como ela é. Abraça, fala: te aceito do jeito que você é, nós somos tão diferentes, mas apesar do Cristo, não ter nada do Cristo nela, mas eu tenho que rezar por ela, é minha irmã, é meu irmão. E agora eu queria dizer uma coisa para vocês, para a gente poder acabar, que esse assunto é pesado, né, para a gente pensar. Se a gente cuida do mendigo, maravilhoso, a gente dá comida, a gente dá roupa, hoje está tendo banho, né, o banho do amor, né, que é maravilhoso o trabalho que tem aqui em Belo Horizonte. Se eu faço isso, ótimo. Se eu consigo rezar pelos meus inimigos, que bom, o Senhor pediu. Se eu consigo amar o próximo, que bom que eu já consigo fazer tudo isso. Não julgar, não condenar. Mas é tão interessante, porque a gente já aprendeu que tudo que eu fizer ao menor, eu faço a ele. Mas de repente, eu começo a olhar as coisas e posso perceber que o pior mendigo que eu encontrar, o inimigo mais cruel dentro de mim, aquele que eu não consigo aceitar com os seus defeitos, com a sua miséria, é exatamente aquele pedaço que está em mim. E na verdade sou eu que preciso das migalhas da minha bondade. Sou eu que preciso me olhar. Sou eu que preciso me aceitar. Porque se eu me aceito, se eu aceito o outro, eu sou capaz de ajudá-lo a aceitar a ele mesmo. Porque às vezes a gente não se aceita, não se ama, não se sente amado, e por isso é um porco-espinho pronto para poder espezinhar alguém. Então hoje é preciso que a gente olhe o quanto que em mim tem feridas, o quanto tem coisas que eu não gosto, o quanto tem coisas que eu tenho projetado, mas que estão precisando de ser curadas. Está precisando do meu olhar de bondade, aquele olhar que eu tenho para o mendigo lá fora, eu tenho que ter para o mendigo aqui dentro. Aquele olhar que eu tenho para aquele que agride, eu tenho para aquele que está sendo agredido aqui dentro. Para aquele que está abandonado, por aquele que está escondido. Então eu preciso pedir a Jesus que venha nos curar. Que é somente a graça dEle, somente Ele, que nos ama como ninguém. Somente Ele que nos aceita como mais ninguém aceita, que às vezes nem eu mesmo me aceito. E por isso eu sou tão revoltado, carrego tantas dores e tantas coisas, porque eu não sou capaz de me aceitar. Mas existe alguém que me aceitou, me amou, me ama e morreu por mim, apesar da minha miséria, apesar de tudo que eu não sou, Ele me amou. É esse amor que a gente precisa experimentar, assumir, ser transformado por Ele, para que as pessoas que estejam ao nosso lado também possam receber esse amor e ser